E é hora também de ouvir o Alexandre Garcia, que traz as suas informações a partir de agora aqui no Jornal da Auriverde Brasil. Hora de ouvir a coluna do Alexandre Garcia aqui na Auriverde. Bom dia. Inacreditável. O Tribunal de Contas da União, que não é um órgão do Judiciário, é um órgão do Legislativo, auxiliar do Legislativo, é quem cuida das contas públicas federais, que fiscaliza e pune para não haver nada fora da lei. E o próprio TCU está propondo um aumento de 30%, se não me engano, nas comissões de cargos em comissão, nas gratificações, e achou uma maneira de permitir que elas não sejam contadas para fim de limite do teto, que é 46 mil, está escrito na Constituição, está lá no artigo 37, dizendo que não pode ultrapassar o limite da remuneração do ministro do Supremo a qualquer título. Ora, mas devem estar pensando o seguinte: não, os ministros do Supremo também passaram, todo mundo passa, vamos passar também. É o tribunal que cuida das contas públicas, que fiscaliza. Bom, por falar em Supremo, o ministro Gilmar Mendes está processando o senador Alessandro Vieira, que era relator da CPI do crime organizado. Ele sugeriu o indiciamento de ministros do Supremo. E Gilmar Mendes o acusa de abuso de autoridade, né? E mandou para a Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República alegou que ninguém pode indiciar ministro do Supremo senão um ministro do Supremo. Vocês entenderam isso? É o absurdo por absurdo. Então, ninguém pode indiciar, né? Se o próprio tribunal não pode, né? Só Deus, né? O bispo, sei lá, né? Ou o Senado, né? Pois é. O Senado quieto, calado, omisso. Então, aí a gente faz uma analogia, né? Ora, se um senador pode participar do julgamento, pode julgar um ministro do Supremo num processo de impeachment por crime de responsabilidade, e foi disso a respeito disso que o senador pediu indiciamento, se pode julgar por crime de responsabilidade e tirar o mandato do ministro do Supremo, se pode o mais, pode o máximo, pode o menos. Não é? Mais. Bom, mas aí tem uma filigrana. Gilmar sugeriu que se encaminhasse para a Justiça Eleitoral para saber se isso não enquadra em alguma coisa que cause inelegibilidade, para atrapalhar a vida político-eleitoral do senador Alessandro Vieira. E aí o PGR, Bonet, todo mundo sabe, até as pedras da rua, das ligações dele com Gilmar, mandou para a Justiça Eleitoral de Alagoas, né? De que depende o registro da candidatura da reeleição de Vieira, Tribunal Regional Eleitoral. Aí eu lembro, para saber se ele não cometeu nenhum ilícito eleitoral. Eu lembro de entrevista do grande Joaquim Falcão, na CNN, que disse: o Supremo, que foi criado para resolver conflitos, é a origem de conflitos. Joaquim Falcão que disse isso lá na CNN e todo mundo ouviu. Bom, o careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, teve mais uma apreensão de bens. A Polícia Federal encontrou num prédio residencial de Brasília, lá no subsolo, nas garagens, um Audi R8. Gente, um R8 tem um motor V10, 10 cilindros em V, que gera mais de 700 HP. Ele faz de 0 a 100 em 3 segundos, pouquinho além de 3 segundos.
Audi R8. Encontrou também um BMW M5. É com motor V8. Aliás, aquele motor V10 equipa o Lamborghini. E esse motor V8 gera 727 HP. E também vai de 0 a 100 em 3 segundos. Aliás, o motor do Audi é 610 HP. E encontrou um Opala Diplomata. O meu pai tinha um Opala Diplomata. E deve ser de colecionador, né? Estava lá um Opala Diplomata. Vai ser apreendido tudo. E só para encerrar, você sabe em quanto estamos pagando de juros da dívida pública gigantesca? 1 trilhão. 1 trilhão. Estamos pagando esse ano 1 trilhão e 80 bilhões e mais 400 milhões. A gente nem tem ideia do que seja isso, muito menos da dívida que está em 10 trilhões 620 bilhões. Isso para os cálculos brasileiros que deixam fora os papéis que estão no Banco Central para serem postos em circulação, os papéis de crédito do governo, seria 81% de tudo que se produz no país. Mas segundo os cálculos do FMI, cálculo mundial, que inclui todos os papéis, todas as letras de crédito do Tesouro, isso significa 96% do PIB brasileiro, a dívida pública. Para a gente pensar nisso em ano eleitoral, né? Porque aumentou muito nesses últimos anos. Parece que era mais de uma pandemia constante. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.